Seja bem-vindo a este canal de palavras de luz, de esperança, em que nós estamos sempre aprendendo com as bênçãos do nosso Pai Criador, da espiritualidade amiga e tentando seguir os passos de Jesus, que é o grande terapeuta que temos como mestre, né? Que nos deixou uma caminhada de muita humildade. Muita gente me pergunta, quando eu faço jogos de tarô, quando eu falo assim, você tem que ter autoconhecimento, autoevolução, praticar a mansidão. E aí as pessoas me perguntam, mas como eu faço isso? Bem, para mim é muito complicado começar um curso ou oferecer um grupo de WhatsApp devido à demanda do meu tempo. Quem já consultou comigo sabe que eu tenho uma agenda, principalmente no caso das terapias, elas são semanais. Essa agenda tem que ser cumprida. Quando a gente tem que desmarcar uma consulta, vira um transtorno na agenda. Mas, enfim, a gente consegue administrando. Então, o que eu me propus? Já que tantas pessoas me fazem a mesma pergunta no privado. Vou começar, por exemplo, faço o nosso agendamento das energias do tarô para o mês todo, depois eu faço uma quinzenal, e aí, nesses intervalos, eu vou colocando vídeos para a gente começar a nossa autoevolução, autoconhecimento sobre a espiritualidade. Ok? Gostaria que deixassem esse retorno do que vocês pensam sobre essa forma que o canal vai adquirir daqui para frente. Aí nos comentários vocês me falam, tá? Então eu escolhi um tema hoje sobre o que é o ser essencial. Primeiro passo para a gente começar a evoluir espiritualmente. Porque essa evolução espiritual, ela se dá através das múltiplas existências. Eu, Marisa, não estou hoje aqui nesse corpo, nesta vida, pela primeira vez. As habilidades que eu tenho, né, o que vocês chamam dons, conhecimento acadêmico que eu tenho, não é só. Eu estudei, é claro, eu adoro estudar, adoro ler, mas eu trago implícito na minha memória espiritual conhecimento de milhares de anos. Eu cheguei aqui na Terra já vinda de outro planeta, então assim, eu fui criada há milhões de anos, assim como cada um de vocês. E em cada existência nós temos uma personalidade composta, tipo um patrimônio de tudo aquilo que a gente adquiriu. Isso torna o nosso ser essencial, que é o centro da nossa consciência. É onde estão características positivas, como, eu fiz uma colinha, tá? Autoconfiança, coragem, autoestima, solidariedade, tolerância, indulgência, tranquilidade, benevolência, paciência, flexibilidade, equilíbrio, fraternidade, calma, perdão, confiança, humildade, bondade, caridade, harmonia, serenidade, aceitação, alegria, felicidade. E se alguém lembrar mais, por favor, me avise. Elenquei aqui umas 23 qualidades, tá? Então, assim, são virtudes essenciais derivadas da energia do amor, certo? Que a maioria de nós tem aqui gravada no nosso arquivo de memórias. Agora, nós temos no ego a chamada camada da ignorância, das imperfeições que também estão lá na nossa biblioteca do ser essencial, que são originadas pelo desamor, como diz a palavra, desamor, falta de amor. E aqui eu coloquei esses sentimentos
não são tão gatinhos, mas que fazem parte de muitos de nós, que é a inveja, o apego, o medo, o orgulho, a violência, o egoísmo, a raiva, o egocentrismo, a autopunição, a indiferença, a acomodação, tristeza, autoritarismo, astúcia, infelicidade, angústia, rebeldia, melancolia, insegurança, crueldade, frustração, dependência, ansiedade, revolta, desespero, inaceitação, desarmonia, desrespeito, irritação, vaidade, culpa. 31 chega, né? O mês tem mais. Pode me avisar aí que tem mais. Então vejam que eu me lembrei até eu me lembrei mais do desamor do que do amor, as qualidades do desamor do que do amor. Então, assim, e muitas vezes nós tentamos disfarçar, camuflar, usar uma máscara, tá? Para que a gente não mostre essas virtudes do desamor. Não digo nem que são virtudes e sim, existem, são reais. Mas eu digo assim, são energias, né, não muito boas na nossa face ruim. E aí, quando a gente usa essa máscara, né, e não tem valor, pior que elas não têm valor. Quando eu digo assim, deixa aquela energia que já não tem valor, que não soma com você, é sobre isso que eu estou falando. São as máscaras do ser essencial. E todos nós humanos usamos no mínimo, umas 10 máscaras. Como vocês já estão acostumados com o meu vídeo, que demora 20 minutos, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a máscara da compensação. Você tenta compensar uma energia negativa por um comportamento que é aparentemente positivo, reprimindo suas limitações, suas fraquezas e criando uma persona real, irreal ou imaginária. E você exagera. Pelo excesso de manifestações aparentemente positivas, para que você desvie das outras pessoas, tá? As suas limitações, sejam elas físicas, morais, e exacerbando demais algo seu que é aceito socialmente. Então, é um comportamento baseado na repressão de um sentimento que você não consegue trabalhar e surgindo uma máscara para que você seja aceito. Uma das máscaras que você usa como compensação é o puritanismo. E aquela pessoa que exige dele mesmo e dos outros uma pureza que ele nunca teve no seu interior. E principalmente aquela pessoa que aponta o dedo nas questões sexuais. E fala que é pecaminoso, que fulano isso, fulano aquilo, que no meu tempo, que eu jamais faria, sabe? E exige dos outros uma conduta impoluta, quando lá dentro dele fervilha um vulcão, um desejo de ser promíscuo, o seu subconsciente se recusa a aceitar aquela maldade. E eu, quando atendo as pessoas, que eu pego uma pessoa dessa, eu faço a hipnose até que eu descubro. Uma pessoa dessa tem desejos inimagináveis, mas ela aponta para o outro. Ela joga a sujeira que está debaixo do seu tapete na cara do próximo. É preciso fazer muitas sessões de hipnose para descobrir por que é que essa pessoa tem esses sentimentos, onde é que está, em que lugar, talvez nem nessa vida, em outra, que a mente dela ficou com esse arquivo tão nocivo.
Uma outra máscara que eu vejo com muita, mas muita frequência é o fanatismo. A pessoa se devota a uma causa ou a uma ideia, seja religiosa, seja um comportamento de limpeza, seja uma cor, um ídolo. É tanta coisa que o povo tem devoção que vocês não acreditam. Às vezes é devoto a um cachorro, a um gato. Quando aquele ser se vai, que a vida deles é mais curta que a nossa, a pessoa enlouquece. Era o Deus da vida dela. Então, assim, o que acontece com essa pessoa quando a gente analisa ela profundamente? Ela está tentando compensar uma insegurança interior em um objeto, em um ser, em alguém, que ela não consegue olhar para si mesma. Então, ela tem que endeusar alguma coisa. Uma terceira máscara comum é o salvacionismo. A pessoa é um mártir, ele quer ajudar todo mundo, ele quer se sacrificar para ajudar, mas aí ele joga na cara, eu fiz isto por você, eu deixei de viver porque eu tive que cuidar de você, eu te emprestei aquele dinheiro, passei até fome, sabe? Ela se coloca assim, quer socorrer todo mundo, quer controlar a vida de todo mundo, mas na verdade aquela pessoa que parece ser tão boazinha, que parece ser um mártir, ela precisa transmutar sentimentos de posse. Então, assim, ela se sente inferior às outras pessoas e ela tenta agradar de todas as formas para ser aceita. Uma outra máscara é a vitimização. Ai, meu Deus, eu tô doente e não tá. É alto, sabe? Eu tenho necessidade disso e daquilo. Você não sabe como minha vida é difícil, quanto eu sofro. Porque essa pessoa, ela deve ter outras máscaras além dessa. Ela se acha indigna do amor. Então, ela provoca a autopiedade, a piedade das pessoas, para ela se sentir feliz. Ai, coitadinha de mim, fulano, né? Então, assim, ela quer migalhas de atenção. É uma pessoa que não consegue semear o amor em ninguém. Depois nós temos a máscara do perfeccionismo. Acho que essa é a pior que existe, gente. É a pessoa que faz tudo na régua, na linha, nos ângulos. É aquela pessoa que não admite falhas. Essa pessoa, ela põe a vida dela, das pessoas que estão em torno, vivendo num verdadeiro inferno de Dante. Porque, na verdade, essa pessoa está procurando aquilo que não existe. E não é perfeito. Essa pessoa, ela precisa ser mais flexível. Aceitar que humanos erram. Até máquinas, de vez em quando, dão problema. Ela precisa aprender a respeitar as limitações dos outros e as dela. O perfeccionista, ele não tem essa visão de limitação. E com isso ele não se importa em ferir os próprios sentimentos e dos outros. É uma pessoa que às vezes são anos de terapia para ela enxergar essa realidade. Depois nós temos uma tão comum hoje, principalmente entre os jovens, que chama-se a máscara da euforia. É álcool, é outros tipos de droga, o álcool é ilícito, né? Que a gente sabe que nem propaganda contra tem. É muita festa, é muita compra, é muito sexo. Por quê? Querem fugir da depressão. Eu acho que é o mal do século a depressão, tá? Isso como terapeuta, o que eu vejo nas pessoas. E aí eles acham que estando com o estado de consciência alterado, eles vão se sentir felizes, completos. E na festa, lá no meio da euforia, eles esquecem os problemas. Só que depois você tem que procurar o mesmo recurso para ser feliz de novo. Então, assim, essa pessoa, ela está camuflando a dor.
Porque, como eu sempre digo, mesmo os jogos de tarô, a depressão é uma doença grave, ela tem CID na medicina, ela tem um código. É quando as informações, os impulsos, eu vou explicar de uma forma bem simples. Pensa num fio de eletricidade, ele não tem uma capa que protege o miolo de cobre? Pois é, na depressão essa capa é muito fina. Então você precisa de medicação para controlar a quantidade de impulsos que passam, que chegam no seu cérebro. Então não é uma doença de gente louca. Ela não é uma doença de quem está inventando uma doença, não é. Ela é uma doença fisiológica. É claro que ela é uma porta aberta para o comportamento com obsessores, mas isso é outros 500, eu estou falando da parte clínica. Então, se você tem um parente ou você tem depressão, não brinque. Não é uma doença criada pela sua mente. É uma doença que exige tratamento, tá? Agora, não é usando qualquer tipo de químico para alterar seu estado de consciência, ou ficando nas festas da vida, ou trocando de parceiro, né? Sabendo se você quer um homem, uma mulher, o que você quer saber, que você vai curar a sua depressão. Não é por aí. A cura vem de dentro de cada um de nós e não esperar que o outro ou situações nos tragam a cura. É preciso aceitar que você precisa de ajuda. Bem, nós falamos aqui das máscaras, né, referentes, tá, à compensação. Eu gostaria de falar agora das máscaras referente à projeção. Ali eu estou compensando problemas meus de outras formas. Agora eu quero falar da projeção. Ou seja, quando eu interpreto os pensamentos, os sentimentos e a atitude do outro em função das minhas próprias tendências. E eu não quero me responsabilizar. E eu não quero aceitar minhas dificuldades. E uma das formas mais comuns de projeção é a necessidade de culpar o outro pelos meus erros. Vou dar só um exemplo. Uma mãe que não dedica todo o tempo necessário para ajudar o filho com a tarefa de casa. E hoje isso é muito comum. A quem é que ela culpa o mau desempenho escolar? A escola não presta, a professora não presta. Mas talvez o seu péssimo desempenho escolar, o seu filho está dizendo, alô mamãe, dê uma atenção para mim, me ajuda. Mas ela não ouve. Ou se ela ouve, ela não quer saber. E aí a culpada não é ela, a culpada é a escola, é a professora. É para isso que eu pago aquela escola. Isso é só um exemplo bem pequenininho, tá? E aí, quando você aceita as suas limitações, você se torna uma pessoa melhor. É a mesma coisa aquele casal que está se separando e um acusa o outro. E será que só o outro tem culpa? E eu? O que foi que eu fiz para que nós tivéssemos um bom convívio? Apontar o defeito do outro é fácil. E o meu? Eu apontei? Deixo a pergunta aí para você responder. Quando eu falo da máscara da racionalização, é aquela pessoa que julga inaceitável. Por exemplo, assim, mas ela faz. Aqui no estado que eu moro, na Bahia, ultimamente tem tido muitas prisões de pessoas que vão lá no interior, pegam aquela criança, eu falo que é uma criança, porque 8, 9, 10, 11, 12 anos é uma criança para mim. E dizem para o pai e para a mãe, eu vou criar ela como uma filha. Mas quando chega na cidade, coloca esta criatura para trabalhar, e aí cria o filho dela, o neto dela, e aí quando chega uma idade, essa pessoa envelheceu. O corpo está cansado, essa pessoa adoece, ela não estudou, ela nunca teve carteira assinada. E eles começam a implicar com essa pessoa, porque sabem que ela não tem mais serventia.
Só que aí, quando alguém percebe isso, um vizinho, que estão até maltratando aquela pessoa que já caminha para a terceira idade, alguém denuncia. E aí vai ver que é trabalho escravo. E muitas vezes as famílias que fazem isso são pessoas esclarecidas, de nível superior, funcionário público, que poderia pagar uma empregada e que até defende a bandeira do não trabalho escravo, mas dentro de sua casa tem. Outra coisa é aquela pessoa assim, eu tenho um parente terminal, deixa de dar um remédio, ele vai morrer. Você gostaria que fosse com você? Todo mundo tem a chance de viver. Só o nosso Pai Criador sabe a hora de nossa morte. Mas você, para se libertar do trabalho que aquela pessoa dá, deixa que morra. Então, assim, na realidade, é uma pessoa que fala uma coisa e pratica outra. Essa é a grande lance de quem racionaliza. Depois nós temos a identificação, é uma máscara no qual o indivíduo se apropria de valores dos outros. Por exemplo, quando eu era jovem, existiam as grandes bandas de rock, todo mundo tinha cabelo comprido. A maioria dos homens deixaram o cabelo crescer. Por quê? Essa identificação com os grupos de rock. Muita gente, como eu falei, é fanática por alguém e assume a identidade da pessoa. Começa a vestir-se como qual e portar-se como qual. E aqui eu entro, inclusive, nessa questão hoje da internet, da gente cuidar dos nossos adolescentes, porque eles estão perdendo sua verdadeira identidade. É muita cobrança em cima, tem que ficar igual o ator tal. Aquela youtuber, e a armação do óculos dela de vez em quando é tão ridícula, mas só porque ela tem milhões de seguidores, todo mundo quer ser ridículo igual a ela. É preciso conversar com os nossos filhos, nossos netos, sobre manter a sua verdade, o seu gosto, os seus valores. Não precisamos ser igual a ninguém. Devemos ter a nossa marca, a nossa identidade. Depois nós temos o deslocamento, onde a pessoa parte para um sentimento negativo de revolta, de animosidade, e de repente aquele problema nem tem a ver com ela. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no local onde ela tem muita cobrança, onde ela tem metas, tem alguém acima dela que impõe um ritmo de trabalho. Essa pessoa chega em casa com raiva, briga com o marido, briga com os filhos, chuta o cachorro. O que é que a tua família tem que ver com o seu trabalho? Se você não está feliz, saia de lá. Eu uma vez atendi um adolescente que em casa, aí conversando com ele, o coleguinha tinha problema com o padrasto e com a mãe. E ele chegava em casa e repetia o padrão, onde ele não tinha problema nenhum com o pai e a mãe. Olha aí, tá vendo? Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção e ter o equilíbrio para discernir. A negação é recusar aquilo que não se quer ver, não reconhecer aquilo que não se quer ver. A pessoa nega limitações, problemas, e ela diz assim: isso nunca vai acontecer comigo. Isso acontece, inclusive eu ouvi, esses dias de uma pessoa que ele só bebe de fim de semana. E é um grande amigo meu e do meu marido, é um casal que a gente gosta muito. Nós estivemos lá, ele teve uns problemas sérios de saúde, nós fomos conversar com ele, até a título de dar um abanão, ele tem filhos pequenos ainda. E ele nos disse assim: eu sempre bebi no fim de semana, e durante a semana eu faço um detox. Nada. Essas coisas que vocês estão dizendo, AVC, infarto, não. Comigo jamais vai acontecer. É um estado de negação. A pessoa sabe que bebe, que precisa de um tratamento e não quer fazer. É preciso ter inteligência emocional e se desenvolver
e poder perceber qual é a máscara que está grudada na sua cara. É buscar uma realidade mais profunda, essencial do seu ser. Quando você adquire uma inteligência consciencial, você entende que as experiências da vida são oportunidades. Já quando você tem falta desse sentido sagrado do viver e vive de maneira egóica, fugindo de si, acusando os outros, recusando-se a encarar com seriedade e profundidade aqueles desafios que a vida te traz, você é uma pessoa impermanente. Você é arrogante. Você é orgulhoso. Porque para mim e para as pessoas que compreendem a evolução espiritual, a primeira virtude que devemos cultivar é a mansidão. Porque a partir do momento em que Jesus disse, os mansos e humildes herdarão a face da terra. Quando você é manso, as pessoas te atacam, você se cala, porque você sabe que quem te ataca, ele tem algum problema para te atacar. Quando você é manso, você tropeça, mas não xinga. A vida te dá uma rasteira porque você tem um karma, mas você levanta, respira, olha para aquele problema e diz: obrigado, Senhor, eu entendi a lição, e segue, não fica ruminando o passado. Então, eu digo a vocês que no próximo vídeo nós vamos falar da consciência. Eu vou deixar essa reflexão nesse vídeo para que todos vocês possam ouvir 1, 2, 3 vezes, identificar suas máscaras, começar a repensar na forma como você vive. Para que no próximo vídeo a gente possa falar da consciência, do código moral de leis e da prática das virtudes. E assim nós vamos crescendo. Eu, você, nossas famílias, nossos amigos, os colegas de trabalho, os colegas de estudo. E assim nós vamos nos tornando pontos de luz, formando a grande rede em volta do planeta Terra, que vai fazer o nosso mundo mudar. Eu espero que você também queira ser um ponto de luz, onde quer que você more e onde quer que você vá. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão.